Olá, galerinha do Face, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Eu quero comentar com vocês hoje sobre um assunto muito legal, que eu não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar desse assunto chamado ativando a felicidade. Existem algumas técnicas, né, para que a gente consiga conhecer um pouco mais sobre esse tema e despertar um pouco mais essa palavrinha, essa questão felicidade na nossa vida. Esse é um assunto que muitos estudiosos da filosofia aí já estudaram, né? Aí a gente pode falar de Platão, de Sócrates, e por último tem um contemporâneo aí muito conhecido é, nos Estados Unidos, até marquei o nome dele aqui, o Martin Seligman. É o mais contemporâneo que estuda essa parte da felicidade. Bom dia, bom dia não, né, gente? Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Eu estou fazendo uma live bem rapidinha, quero falar sobre felicidade com vocês, tá bom? Então é um tema muito interessante, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, a pergunta que não quer calar e que a gente faz como coaching é: você se sente uma pessoa feliz? Você sabe quais são os seus valores? Né? Qual que é o nível de satisfação hoje que a tua felicidade está? Se você fosse colocar de 0 a 10 aí, qual que é o nível hoje de felicidade que você está na sua vida? Ou qual é o ponto da sua vida que você precisa melhorar a questão da felicidade? Né? Você sabe o que são os seus valores? Você tem valores? Né? Sabe quais são os seus talentos? Né? Esse é um ponto extremamente importante para quem está buscando a felicidade. Né? Então, quando a gente vai começar a falar sobre felicidade, sobre uma vida mais de bem-estar, uma vida de mais leve para se viver, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente for olhar, dividir a nossa vida em áreas e a gente for separar por vida financeira, vida sentimental, familiar, né? Se você for separar a tua vida por segmentos, né? Profissional, familiar, social, né? Como é que estaria hoje? Qual área da sua vida seria a área mais comprometida hoje que você pensa assim, poxa, é uma micro área na minha vida, é uma parte pequena, mas que se eu alavancasse, levantaria toda a minha vida para cima, né? Você pode começar com pequenas mudanças como essa, por exemplo, escolhendo uma área para você poder movimentar. Muita gente tem problemas em relação a isso, por quê? Porque elas querem mudar tudo de uma vez só, querem fazer grandes mudanças, né? E na verdade a gente tem que começar a mudar por coisas pequenas antes da gente começar a fazer grandes mudanças. Então, em primeiro momento, a gente precisa pensar isso. Qual é a área que a gente precisa alavancar na nossa vida para começar a acontecer grandes mudanças? Ahn, Depois a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Então, por exemplo, como é que está distribuído o seu dia, né? Se você tem 24 horas, quantos por cento do seu dia você pensa de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa, né? Como é que está hoje a distribuição das emoções na tua vida? Emoções positivas, neutras e negativas. Quanto tempo você se dedica gastando tempo com essas emoções, né? Ou gastando tempo com coisas que despertem essas emoções em você. Não é verdade? Então, assim, você tem que pensar como é que você está administrando suas emoções aí, né? Mas vamos entender um pouquinho antes de falar sobre isso, o que são valores, né? Você sabe o que são valores? Valores são emoções que governam as nossas decisões e as nossas ações, né? A gente sempre faz alguma coisa na vida da gente, uma iniciativa, através de um, um ponto positivo, algo que seja importante para nós. Então, se eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro porque eu tenho valor em cima disso. Eu vou me casar porque eu tenho valor em cima disso. Alguma coisa por trás das minhas ações me levam a tomar algumas atitudes. E esses são os nossos valores, tá? Então, vamos dar um exemplo aí. Hum, por exemplo,
quando você se casa, né? Quando você quer se casar, por exemplo, você sabia que você não se casa pelo casamento em si? Você se casa pela por aquilo que está por trás do seu casamento. Então, por exemplo, eu estou me casando por quê? Porque eu vou ter mais segurança, porque eu vou ter uma amizade, porque eu vou ter uma parceria, porque eu vou ter uma companhia, né? Então são os verdadeiros motivos do casamento. Por exemplo, quem quer emagrecer, quem está buscando emagrecimento, emagrece por quê? Só porque quer ficar magro? Não. Se emagrece por quê? Aí são os valores, ó. Mais qualidade de vida, porque você quer ter um corpo mais bonito, ou porque você quer chegar no verão, chamar atenção na praia, porque isso vai elevar a sua autoestima, né? Vai te dar mais condições de saúde. Então, esses são os valores. Então, só para você entender que atrás de cada ação que a gente toma, a gente tem um motivo, né? E o motivo que nos leva a tomar algumas ações são bem definidos aí. Só um minutinho que eu tô aqui em paralelo, gente, também, né, com outro aplicativo, porque eu faço um encontro de coaching com o pessoal e tem o pessoal que participa das aulas comigo e eu gravo em paralelo aqui com eles também. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, tô trocando a câmera aqui de lugar. Isso. São 2 telefones funcionando ao mesmo tempo. Até aqui tudo bem, gente, tá? Então a gente já entendeu o que são valores, né? Então uma pessoa só pode ser feliz realmente quando ela descobre quais são os valores que ela tem das coisas, tá? Quais são os valores que impulsiona e quando ela vive por esses valores. Você conhece um bom profissional pelos valores que ele tem, você conhece um bom namorado, uma boa namorada pelos valores que tem, né? Então, o valor é que compõe a pessoa, os objetivos, o caráter da pessoa. Então, é muito importante a gente entender que a nossa vida é feita de valores, tá? Bom, vamos seguir aqui o meu cronograma de anotações para a gente ter um raciocínio bem interessante aí e não perder o foco, certo? Bom, todo comportamento de uma pessoa, gente, ela tem uma intenção positiva, tá? Então, até os comportamentos mais ruins e os comportamentos mais negativos, no fundo, ela tem uma intenção positiva. O que é isso, gente? Por exemplo, tem muitas pessoas que assaltam. Vamos pensar numa situação negativa aí. Não tem muita gente que assalta? Mas por que ela assalta? No fundo, se você olhar, ela tem uma intenção positiva. Por que ela está assaltando? Por que ela está assaltando? Porque ela precisa de dinheiro. De dinheiro para quê? Né? Para ela é um valor, para ela é algo positivo. Alguma coisa motivou essa ação dela. Né? Então a gente tem que entender que para cada ação que a gente toma, seja emagrecer, seja fazer uma faculdade, seja se casar, enfim, seja o que for, tá? Isso tem por trás um valor e tem por trás um motivo. Se você mudar o comportamento, né, você vai travar uma batalha gigantesca dentro de você. Então, assim, quando você precisa ter alguma coisa que te incomoda e você quer, por exemplo, emagrecer, né? Por que você quer emagrecer? Porque tem um valor que você quer atingir, seja estético, ou seja de saúde, independente, tá? Então, a gente constrói no decorrer da nossa vida vários caminhos mentais que vão levar a gente a tomar decisões. Então, quando você quer mudar um comportamento, você não pode simplesmente mudar o teu comportamento. Você tem que gerar, na verdade, outras opções para no momento que você tiver que tomar uma decisão de algo saudável ou não saudável para você, independente da área que seja, você tem opções para escolher, né? Então não é simplesmente mudar, travar, bloquear uma série de coisas, é você dar opções para tua mente poder escolher. Então tem muita gente, por exemplo, que faz umas dietas loucas, né? Umas dietas doidas e acha que isso é muito legal e acha que isso vai dar resultado e até dá por um tempo, né? Mas depois, quando ela para a dieta, quando ela para o processo, o que acontece? Volta a engordar tudo de novo, de uma forma muito mais intensa, né? E acaba não sendo efetivo, porque ela não deu para a mente dela opções, ela simplesmente cortou um comportamento, criou uma batalha gigantesca interna e isso acabou causando aí
um problema maior que não resolveu, na verdade, a situação que ela tinha que resolver, certo? Vamos lá então. Por exemplo, tá? Como é que a gente pode exemplificar isso que eu falei para vocês? Você sente prazer em comer, digamos assim, e hoje, de repente, a sua maior dificuldade, por exemplo, em perder peso é a comida. Você não aguenta ver um doce, você não aguenta ver aquela comida gostosa, aquela sobremesa e você já quer comer. Aí você fala assim, isso é fácil, eu vou parar de comer. Simplesmente eu não vou comer mais, vou fechar a boca. Não é tão simples assim, né? A pergunta deveria ser diferente. A pergunta deveria ser assim, ó. O que mais te dá prazer fora a comida? Já se fez essa pergunta alguma vez? Ou, isso falando de comida, né? Mas, por exemplo, a situação pode ser outra. Você pode ser uma pessoa viciada em sexo. O que mais te dá prazer fora o sexo? Você pode ser uma pessoa viciada em dormir, viciada em suplemento. Existem pessoas viciadas, inclusive, em suplemento. Você pode ser uma pessoa viciada em compras, né? Ou em passar a mão em coisas que não são tuas. Eu tô falando sério, gente. Tem pessoas que têm esses vícios. Isso é vício, isso é hábito que a gente vai adquirindo, que as pessoas adquirem, e são hábitos que não são positivos, né? Então pode ser o vício da comida, pode ser N vícios. Então você tem que pensar o seguinte, por que eu faço isso, né? Isso me dá prazer? O que mais me dá prazer no caso da comida? Eu como porque me dá prazer. Mas o que mais te dá prazer? E aí você vai identificando o que mais pode suprir esse sentimento que te leva a ter alguma atitude que não é muito boa e que você quer mudar. E aí você começa a substituir, não substituir, na verdade, criar alternativas de prazer para a tua cabeça para que ela possa te dar a opção de escolher por uma coisa e não por outra que é ruim, entendeu? Então você vai criando alternativas. Isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a gente não pensa, a gente quer simplesmente cortar as coisas e não pensa que podem ter formas menos agressivas de a gente conseguir os resultados e que são muito mais efetivos e muito mais inteligentes também, né? As pessoas felizes são aquelas pessoas que elas usam os seus talentos na potência máxima. Aí eu te pergunto o seguinte: quais são os seus talentos? Você sabe quais talentos você tem? Você já parou para pensar? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente elogiar alguém pelo talento que tem, pelas características positivas que tem, mas às vezes a gente não sabe em nós quais são os nossos talentos, né? Quais são os nossos pontos positivos, né? E a gente consegue, às vezes, olhar isso na pessoa e não olhar na gente. Então, já parou para pensar alguma vez, assim, e refletir quais são os seus talentos, quais são os pontos positivos que você tem na sua vida? Isso é muito importante. Porque quando você tem um talento e você potencializa isso, você também acaba sendo uma pessoa mais realizada. Essa sensação de realização, ela te ajuda também a elevar seu nível de felicidade e o seu nível de bem-estar, de autoestima. Então é importante você se conhecer, né? Conhecer um pouco dos seus talentos. E quais são os seus valores? Já parou para pensar? O que te move? Quais são os seus objetivos? O que está por trás dos seus objetivos? Né? O que você tem feito? Né? Você tem vivido pelos seus objetivos, pelos seus valores? Né? A sua vida está pautada nos seus valores ou está pautada na opinião das pessoas? Ou sempre foi pautada na opinião das pessoas? Inclusive, eu subi um vídeo hoje lá no meu YouTube. Depois vocês dão uma olhadinha lá para quem ainda não está no meu YouTube. Diário na Nutrição, tá? Eu subi lá um vídeo bem interessante falando sobre isso hoje, né? O que nos move? Será que nós estamos sendo amigos de nós mesmos ou nós somos os nossos piores inimigos, né? Depois dá uma olhadinha nesse vídeo que é bem interessante, ele complementa isso que eu estou passando para vocês aqui, tá? Tem uma galera chegando. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aí, estão assistindo o vídeo. Sejam bem-vindos, tá bom, gente? Hoje a gente está falando sobre como levantar nossa autoestima e melhorar a nossa felicidade, tá? Então, assim, você precisa viver pelos seus valores para você ser uma pessoa mais feliz. Se você não sabe quais são os seus valores, sua vida não tem sentido. Se você não sabe quais são os seus talentos, a sua vida simplesmente é uma vida vegetativa, é uma vida que você não tem motivo de existir.
Então você precisa saber quais são os seus talentos, você precisa conhecer os seus valores, ok? E eu quero passar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes. Tem uma técnica muito interessante chamada Mindfulness, que é uma técnica oriental milenar que o pessoal de cultura japonesa, o pessoal oriental, né, o pessoal lá da Índia também, né, o pessoal pratica bastante, que ele tem os objetivos muito interessantes. Os principais objetivos são atenção plena e focada, então ele te ajuda a ter mais atenção, né? Você começa a ter uma atenção mais focada, mais orientada. Você consegue reduzir o estresse através dessa técnica. Você eleva a sua inteligência emocional, então você tem controle das suas emoções, consegue trabalhar melhor suas emoções em situações difíceis, né? Contribui muito para o discernimento do que é importante e aquilo que não serve mais para você. Aumenta o seu foco e ajuda a desenvolver novos padrões mentais. O que são padrões mentais? Novos caminhos na sua mente para você conseguir substituir hábitos ruins por hábitos bons, né? Você vai criando novos hábitos, novas formas de pensar. Como é que funciona, né? Como é que funciona essa técnica, Eduardo? Que eu tenho que fazer para começar a praticar essa técnica? Bom, primeiro, você precisa começar a focar mais na ação do que focar no pensamento, tá? Então, assim, quando você estiver fazendo uma coisa, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho que me concentrar nessa ação que eu estou fazendo com vocês, não me concentrar, por exemplo, nos pensamentos que vão e que vêm, né? Então, você tem que deixar o pensamento vir e ir e não focar, não distrair nesses pensamentos. Você continua focado no que você está fazendo, tá? Não segure esse pensamento, deixa ele vir e deixa ele ir. Por exemplo, um outro ponto importante que a gente pode usar nessa técnica do Mindfulness é você degustar o alimento, né? Sentir a textura, o sabor, a temperatura, né? E você apreciar aquele momento da alimentação, né? Então, por exemplo, é muito importante você... A Patrícia aí, Patrícia Cozinheira, seja bem-vinda, Patrícia, muito boa noite. Estamos falando aqui coisas envolvidas também com a alimentação aí, ó, Patrícia, acho que você vai gostar. Então, gente, uma outra coisa importante é você sentir o sabor do alimento, se concentrar ali no sabor, se concentrar na textura, se concentrar, né, na temperatura do alimento, sentir, né, aguçar a tua percepção, extremamente importante, tá? Uma outra coisa que você pode trabalhar nessa técnica, e que é muito legal também, é você se concentrar na respiração. Seja bem-vindo, Everton, Joseval, seja bem-vindo, Valéria, tem uma galera, o Jefferson, João, Patrícia. Bom, vamos lá, se concentrar na respiração. Tem uma técnica muito importante, muito legal, que você pode usar para você trabalhar também esse foco, essa atenção concentrada, tá? Que é a técnica dos 3 segundos. Você inspira 3 segundos, enche o pulmão em 3 segundos, segura 3 segundos e solta em 3 segundos. E você repete essa operação várias vezes, tá? Essa técnica de respiração, gente, ela é fantástica. Eu estudo nutrição, né, para quem não sabe, e eu estou em fase de provas. E como essa técnica me ajuda? Essa técnica me ajuda demais a ter concentração, a focar. Toda vez que eu estou tenso, o que eu faço? Inspiro, conto até 3, expiro em 3, né? E aí inspiro de novo mais 3 segundos, seguro o ar 3 segundos, solto 3 segundos, espero 3 segundos e vou trabalhando isso. Isso para controle de ansiedade é maravilhoso, tá? Uma outra técnica muito importante também que eu anotei aqui, que faz parte, que essa técnica tem bastante coisa, aí eu anotei só as partes mais importantes, tá? A autopercepção do corpo também é muito importante. Então, por exemplo, você sentar num lugar que você, sei lá, escolheu para você estar mais relaxada e você perceber, por exemplo, o vento batendo no seu corpo. Tentar sentir a sensação do teu corpo. Sentir o sol,
né? A temperatura do sol. Durante o banho, uma coisa muito importante, por exemplo, está tomando banho, sente a água escorrer no seu corpo, sabe? Descobre as sensações do seu corpo, aproveita aquele momento do banho, aquele momento ali que está sentado numa praça, sente o ar, a brisa, ouve os ruídos, o barulho dos pássaros cantando, começa a perceber, focar a tua atenção nas pequenas coisas, tá? O que é essas dicas que eu dei para vocês do Fullness, né? Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar você na administração dos conflitos, dos relacionamentos, tá? Porque você vai conseguir focar a sua atenção nas pessoas com quem você vai estar se relacionando. Isso é muito importante. Vai melhorar até a tua atenção, vai melhorar o seu entendimento. Para quem faz faculdade, para quem está fazendo curso, né? É muito importante a atenção concentrada, então essa dica é muito legal. Após 8 semanas, é comprovado cientificamente que você melhora o seu comportamento alimentar fazendo isso. Então isso vai te ajudar a emagrecer, tá? Porque você vai controlar a ansiedade. Além de você mastigar melhor, você vai conseguir absorver mais nutrientes com a tua mastigação. Você vai também se saciar mais rápido, né? Porque a alimentação, se você demora para processar, né, a saciedade com a alimentação, 20 minutos depois que você inicia a alimentação. Então é muito importante que você espere 20 minutos antes de levantar da mesa. Começou a mastigar ali, né? Então mastiga com calma. A gente sempre recomenda 32 mastigações, né? Descansa o talher ali na mesa, aproveita a refeição que você está fazendo. Não é simplesmente comer que nem um bicho ali, como se tudo fosse acabar e como se você fosse ser atacado como na selva, né? Que o animal tá lá comendo, olhando, comendo e prestando atenção para ver se ele não vai ser comido por outro bicho também. Gente, a gente não vive essa realidade hoje, então você pode sentar na mesa, se alimentar tranquilo, né? Sentir a textura, como eu falei para vocês, tudo isso. E em 8 semanas praticando essa técnica, você já vai perceber uma boa melhora na sua condição alimentar, né? No seu foco alimentar também. E no seu sono também, porque vai controlar a sua ansiedade e aplicando essas técnicas você consegue dormir melhor, tá? Se você tem problema com insônia, é uma ótima dica também trabalhar a atenção concentrada. Vai diminuir os sintomas de ansiedade e da depressão, tá? Porque você vai conseguir trabalhar mais a sua mente e a ansiedade também com essas técnicas e vai elevar a sua autoestima e a sua confiança e o seu autoconhecimento e também a autorregulação, né? O que é autorregulação? É você conseguir voltar para o seu ponto de equilíbrio, né? Toda vez que você estiver fora do seu foco, você consegue voltar para o seu ponto de equilíbrio de novo. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E como lição de casa, além dessas técnicas que eu ensinei, dessas dicas, eu quero que você reflita numa coisa. Quais são os seus talentos? Eu quero que você pense quais são os seus talentos. E também eu quero que você reflita em quais são os seus valores, o que te move. Se conhece um pouco mais. No próximo vídeo, quando a gente voltar a falar de novo na próxima live, eu quero que você comente comigo sobre isso, tá bom? Quais são os seus talentos e os seus valores. Tá chegando aí Tainan também, seja bem-vindo, Tainan. Isso vai te ajudar bastante na sua tomada de decisão, tá bom? Então, se você não me segue ainda no Instagram, me adiciona lá, @EduardoNutriCoach. No YouTube, se você não me segue no YouTube ainda, me adiciona lá, Diário na Nutrição. E aqui no Facebook tem a página oficial também, você pode adicionar @EduardoNutriCoach, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comente aqui, deixe comentários aqui nessa live que eu vou responder a todos. Mande sugestões de dicas também de live para a gente poder trazer para vocês mais temas legais, tá bom? E a gente vai desenvolvendo aí os próximos passos, tá bom? Uma boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, da nossa live de hoje, e a gente se fala depois no nosso próximo encontro. Um abraço para vocês, tchau!